Aleluia! Bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, bendito seja Deus pelos seus propósitos, bendito seja Deus pela sua ação, bendito seja Deus porque Deus é um Deus vivo, verdadeiro, atuante, um Deus que age, um Deus que se revela. E eu quero louvar o Senhor pela oportunidade de invocar o nome dele nesse momento. E junto com você dizer: Senhor Jesus, vem aqui onde eu estou. Senhor Jesus, vem sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero, Senhor, essa cura que o Senhor promete. E assim é que diz o texto de Isaías, capítulo 61, cantado aqui de forma tão bela por esse irmão querido aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Houve um dia em que Jesus Cristo estava numa sinagoga e era o dia justamente da leitura desse texto, capítulo 61 aqui de Isaías. O Senhor pega aquele texto, lê e diz, depois de ler o que eu acabei de ler, diz: hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu essa escritura. É esse o tempo, é agora. É essa hora em que chegou aquele que prega a vocês consolo, prega a vocês o ano aceitável do Senhor, o tempo da restauração, o tempo do reino de Cristo. Ali o Senhor declarava isso. Graças a Deus por essa pregação, por esse sermão, por essa palavra poderosa de Jesus. Essa palavra que um dia chegou para uma mulher na beira do poço, e a mulher ali vivendo uma vida destruída e desesperada, alheia, arredia até o próprio Jesus. O Senhor Jesus proclama a ela essa palavra de libertação e de salvação. Ela pergunta: onde é o lugar de adorar? Onde é o lugar de adorar? Nossos pais adoravam aqui. Vocês dizem que Jerusalém é o lugar de adorar. E ele diz: mulher, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque ele trazia essa pregação, essas boas novas, esse tempo novo. Jesus Cristo não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita com o contrito e quebrantado. E ele dispôs a nós o seu Espírito Santo, o Espírito do Senhor que Jesus declarou com tanta perfeição naquele dia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Também é o Espírito que está sobre nós, irmãos. Sobre você que agora se coloca para cultuar a Deus. Você que não vai agora ouvir um culto apenas, mas vai prestar um culto ao Senhor. Você que vai sintonizar o seu coração em Deus agora. O Espírito do Senhor habita a sua vida. Ele te dá condição de adentrar a presença de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Então eu te chamo para uma oração agora. Eu te chamo para dizer: Senhor Jesus, eu quero te adorar. Eu quero, Senhor, viver essa graça. Eu quero adorar o Senhor de verdade. Não apenas com sinceridade. Veja, há pessoas sinceramente enganadas, adorando a todo tipo de coisa. Não é só sinceridade, mas é verdade. A verdade de ser
guiado, de ser redimido por Deus. A verdade é que o Espírito de Deus realmente convenceu você do pecado, da justiça, do juízo, do quanto você precisa de Deus. Então aproveite agora, irmão, irmã, e invoca o nome do Senhor na sua vida. Pede a Ele para falar ao seu coração nessa noite. Pede a Ele para fazer uma obra maravilhosa, nova no seu coração. Pede a Ele para transbordar do seu coração, da sua vida hoje, como Ele prometeu fazer. Do seu interior fluir rios de água viva, rios que são os rios do Espírito Santo de Deus. Ó Deus maravilhoso, Senhor da nossa vida, quem somos nós, ó Deus? Nada somos sem Ti. Tu és, só o Senhor é por si mesmo, só o Senhor é a fonte de todas as coisas, a alegria da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se manifestou para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, trocar as nossas vestes, Senhor, renovar a nossa vida, nossa esperança, fazer de nós homens e mulheres segundo o coração de Deus. Senhor, nós invocamos o Senhor em vários lugares agora. Invocamos o Senhor, ó Deus, não temos condição, ó Deus, de estar juntos com os nossos irmãos queridos nesse culto, não tem como a gente estar olhando para eles, ó Deus. Ah, Senhor, mas nunca olhamos para todos, né? Sempre há tantos que estão de fora, sempre há tantos, ó Deus, mundo afora que nós nem conhecemos, mas na eternidade haveremos de saber o quanto eles são amados, o quanto eles são queridos, o quanto eles são especiais. Senhor Deus, no Espírito do Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, com pedido de perdão pelos nossos pecados, é que nós invocamos a presença do Deus Altíssimo, pedimos por redenção, Senhor, pedimos por manifestação da Tua graça, do Teu poder sobre nós, pedimos que o Senhor aceite o nosso coração contrito, quebrantado, derramado diante da Tua presença, Senhor Deus. Não podemos, ó Deus, estar diante do Senhor de outra forma. Deus, aceita o louvor que nós queremos Te apresentar, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque não há mais um véu separando, não há separação entre nós e o Senhor, a não ser, ó Deus, quem sabe alguém agora precisa confessar ao Senhor pecados. A Tua palavra diz que o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor perdoe, Senhor. O Senhor que sonda os nossos corações sabe quem nós somos, sabe que nós somos pó, sabe que nós precisamos da Tua redenção todos os dias. Ó Deus, cada momento da nossa vida, Senhor, precisa ser redimido pela graça do Senhor. E nós cremos, Senhor Jesus, naquilo que a Tua palavra nos orientou, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós oramos, ó Deus, por santificação nas nossas vidas. Nós oramos, Senhor Deus, para a bênção do Senhor nas nossas casas, ó Pai. Não apenas aquela bênção que protege, ó Deus, mas aquela bênção que santifica, aquela bênção que dá intimidade, aquela bênção que dá vontade de estar na Tua presença, desejo de ver o Senhor. Ó Senhor Jesus, vem, Senhor. Volta, Senhor Jesus. Nós aguardamos com ansiedade, ó Deus, o dia da manifestação definitiva do nosso Deus. A nossa alegria, meus irmãos, a nossa alegria é que o Senhor Deus, Ele nos recebe. O Senhor nosso Deus, quando nos amou e quando nos comprou, já dizia o nosso saudoso presbítero Enéas, Ele sabia o que Ele estava comprando. Ele sabia o que Ele estava comprando. Ele tem nos amado, irmãos. Nós precisamos agora deixar que Jesus encha a nossa vida com o Espírito Santo do Senhor. Hoje nós estamos voltando aqui, né, nesses ensinos do alto, voltando à lei do reino, voltando a explicar como vive alguém que crê no Senhor Jesus. E nós vamos ver que sem esse Espírito de Deus sobre nós não conseguimos, mas temos a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Irmãos, nós consagramos ao Senhor nossa vida. É por isso também que nós consagramos dízimos e ofertas. É por isso que nós declaramos entregue a vida inteira, então também nossos dízimos e ofertas. Nós vamos orar ao Senhor agora e vamos consagrar ao Senhor nossa vida. Você agora pode fazer uma oração onde você está e colocar diante do Senhor esse momento tenso no qual nós estamos vivendo. Você pode colocar diante do Senhor, mas declarando a sua fé.
Você pode dizer: Senhor Jesus, eu confio em Ti. Senhor, é por isso que eu sou fiel ao Senhor, porque o Senhor, antes de tudo, o Senhor é fiel a mim. O Senhor tem cuidado da minha vida. Até o dia de hoje, Deus, eu tenho sido cuidado pelo Senhor. Me ajude a ser alguém que cuida de outros. Me ajuda a ser alguém que dedica a vida a outras pessoas. O nosso tempo aqui é tão curto, não é, irmãos? Nós vamos passar a nossa vida no playground. Nós vamos passar a nossa vida no parquinho. Nós vamos passar a nossa vida na Disneylândia. Nós vamos passar a nossa vida a nosso bel prazer. Não é assim. Nós nos alegramos em tudo que nós fazemos, mas nós não viemos aqui a passeio nesse mundo. Nós temos uma missão e nós vamos deixar Jesus encher nossa vida completamente. Essa canção que nós vamos cantar, ela diz bem assim: deixa Jesus encher sua vida com o seu espírito e o seu amor, e encher o seu coração de gozo e louvor. Esse Espírito de Deus, ele frutifica assim na nossa vida. O Espírito de Deus é dádiva de Deus a nós. Por isso nós não nos envergonhamos em oferecer ao Senhor a nossa vida e os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então você pode fazer depois por uma transferência, um depósito. Faça lá como estamos fazendo. Louvado seja Deus pelos irmãos que estão fazendo, que têm nos ajudado a manter enquanto nós estamos separados, mas continuamos realizando a obra do Senhor, continuamos enviando as ofertas aos missionários, continuamos pregando o Evangelho com todo o nosso esforço, com tudo que podemos, para a glória do nosso Deus. Então, vamos orar, e depois nós vamos cantar essa canção muito grata para o meu coração, uma canção tão antiga, e ela me lembra assim, minha adolescência ali, dizendo assim: Senhor, sabe, quando a minha alma estava festejando mesmo o entendimento da salvação na minha vida. É muito grato para mim cantar essa canção, dizendo para você que está me ouvindo hoje, que está com a vida conturbada, com a vida vazia: ninguém pode encher sua vida, ninguém pode preencher sua vida com tanta alegria e senso de propósito como o Senhor Jesus. Então deixa Jesus encher a sua vida com o melhor que Ele tem para você, que é o seu Santo Espírito. Vamos orar. Senhor, nós consagramos a Ti, sim, os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas consagramos a nossa vida. Colocamos diante do Senhor as nossas preocupações, colocamos diante do Senhor os nossos desafios, colocamos diante do Senhor, Deus, aquilo que está além das nossas forças. Então, se está além, Senhor Deus, está nas Tuas mãos. Eu oro pelos irmãos que estão em dúvida hoje, porque há mudanças a serem feitas. E que eles não tenham medo, Senhor. Que, como naquele dia o Senhor esteve ao lado do apóstolo Paulo e disse a ele: coragem, porque eu tenho um propósito em tudo isso, assim também o Senhor diga a eles. Assim também eles percebam o Senhor ao lado, dizendo: calma, calma, o que está mudando é o mundo, não sou eu que estou mudando. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje o será eternamente. Então, Senhor Deus, consola esse coração agora com essa palavra. Acalma esse coração, ó Deus. Dá esperança, Senhor, por meio da fé. Dá esperança. Dá uma atitude, Senhor Deus, positiva, de amor. Uma atitude que glorifica o nome do Senhor, ó Deus, que age conforme o Senhor Jesus. Senhor Deus, nós consagramos a Ti dízimos e ofertas. E queremos cantar essa canção, ó Deus, como tendo já feito isso antes, buscado o Senhor para que o Senhor nos encha a vida. E agora nós cantamos para que outros possam ouvir esse convite. Deixe Jesus encher a sua vida com o seu Espírito e o seu amor. Amém. Melhor coisa da minha vida, da sua vida, entregar tudo a Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você aqui: entrega essa sua preocupação ao Senhor Jesus. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa muito importante e séria. Nós que somos do Senhor Jesus, nós vivemos pela fé. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Veja, tudo o que não provém da fé é pecado. O contrário da fé é o medo. Cuidado para não guiar a sua vida
pelo medo. Olhe as decisões que você tomou na sua vida, no passado aí. As decisões que você tomou por medo e veja no que elas deram. Não deu em coisa boa. Deu em frustração, deu em coisas que você se lembra com tristeza e amargura. As nossas decisões são tomadas pela fé, tá? Então, cuidado com alarmismos, e aqui eu estou falando, eu vou depois trazer uma palavra especial para a igreja. Eu estou dando essa aqui, assim, mais breve agora, mas vou trazer uma palavra especial para a igreja a esse respeito do que eu vou dizer aqui agora. Há muitas pessoas por aí espalhando mensagens, vídeos, áudios, dizendo que recebeu revelação em monte, que vai acontecer catástrofe aqui, ali, que vai mil coisas. Dizendo coisas que a palavra de Deus não diz. Revelando coisas que a palavra de Deus não diz. Cuidado, não dê crédito a qualquer espírito. A palavra diz assim: provai os espíritos se procedem de Deus. O Senhor Jesus, quando foi perguntado pelos discípulos, é agora o momento de o Senhor se assentar no trono? É agora que vai restaurar o reino de Israel? O Senhor Jesus diz: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para pela sua exclusiva autoridade. Veja, eles perguntaram: o tempo é agora? Ele disse: o tempo não é com vocês. Essa não é uma boa pergunta. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Portanto, o que é da nossa competência não é ficar olhando para o monte, para os altos, para ver se a lua está vermelha. Tem gente aí dizendo que o céu vai ficar vermelho. Gente, todo ano, nessa época, o céu fica vermelho. Você não sabia, não? Que na época que vai chegando o inverno, vai avermelhando o céu? E tem gente que está dizendo que é Deus fazendo sinais no céu. Cuidado, não seja desculpa. Não seja... Eu vou pular essa palavra aqui, tá? Não seja ignorante. Ignorante é uma palavra boa. Ignorante. Ignorante é aquele que ignora. Escute aqui, vou dizer mais uma. Se você é membro da 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, você tem pastor. Tá bom? Desculpa a insistência aqui. Seu pastor chama Enoque hoje. Pode ser outro amanhã. Mas hoje chama pastor Enoque. Se você reconhece a autoridade da palavra de Deus, se você reconhece que tem autoridade as pessoas que para isso foram escolhidas na igreja, você pelo menos pergunte para o seu pastor antes de ficar seguindo conversa fiada por aí, vídeos, coisas estranhas. É só um alerta aqui, porque eu tenho recebido coisas desse tipo, tenho visto pessoas, não é uma nem duas, dando ouvidos a esse tipo de coisa. Então, você pergunte, se você não estudou, não sabe, tem dificuldade, irmão, ninguém é obrigado a saber tudo. Mas alguém que tem obrigação de saber um pouco mais, esse alguém chama pastor. Pastor Enoque. Então, se você está debaixo de autoridade, se você reconhece a autoridade, então você, pelo menos por uma questão de temor, você diga assim: eu vou submeter isso ao meu pastor, vou perguntar para ele. Para você não ser levado por ventos de doutrinas e bobagens que pessoas aí, movidas por emoções, estão falando, ultrapassando a Escritura. Irmão, é muito fácil perceber quando uma coisa ultrapassa a Escritura, ultrapassa o que Deus colocou como limite para nós. Há coisas que são limite para nós. Eu estou só dando uma introdução, eu vou depois produzir uma palavra especial a esse respeito para esclarecer algumas coisas, para que você, meu irmão, minha irmã, não fique aí levado pelo vento, tá bom? Então, tenha atenção. Graças a Deus porque você está aqui estudando com a gente.
no domingo nós estamos ministrando aqui, ó, nos dois cultos, de volta ao Gênesis. Tem ensino do alto aqui, viu, irmão? Tem ensino da palavra de Deus aqui, tá? Não é recado que Deus mandou, não. É palavra de Deus que você pode abrir e comprovar aqui. Então, vamos estudar a palavra, vamos ser sérios. Permaneça, busque a palavra de Deus, busque a Deus em oração. Não seja levado por temores e terrores. Preste atenção, gente que tem colocado, tá tocado terror. Tem crente que está com vontade de entrar debaixo da cama, de medo do que está acontecendo. Meus irmãos, o Senhor Deus está assentado num alto e sublime trono, no mesmo trono em que ele estava, quando parecia que estava tudo acabado, os apóstolos tinham todos sido mortos e só sobrou João e estava preso na ilha de Patmos, parecia que tudo ia acabar. Deus pega João e fala, sobe para cá. E quando ele sobe para lá, ele vê no alto o Senhor assentado num alto e sublime trono, para dizer o quê? Quem reina, ele estava dizendo para João naquele tempo, quem reina aqui não é César, quem governa não é Roma, quem governa não é o diabo, quem governa sou eu, disse o Senhor. E é isso que ele demonstrou. Hoje, quem governa não é Trump, quem governa não é a OMS, quem governa não é Bolsonaro, quem governa não é nenhuma autoridade do mundo acima da autoridade do nosso Deus. Então, estejam os homens fazendo o que estiverem fazendo, o Senhor Deus reina e Ele é quem controla as coisas. Então, submeta-se a Deus, confie naquele Deus que te ama, que te salvou e não dê ouvidos a bobagens, por favor, irmão. Tá bom? Se você está dando ouvido a alguma coisa, está te preocupando, pelo menos pergunte. Pelo menos, vocês têm meus contatos, vocês sabem como me encontrar, vocês me mandem a pergunta e eu vou responder. Agora, se você ficar aí apavorado, guiado pelo medo, contrariando a fé, a sua confiança em Jesus Cristo, você vai ser levado pela enxurrada. Então, sai dessa. Confie nas promessas de Jesus Cristo, não entre em terror. Você não acredita em que Jesus Cristo está com você? Claro que você acredita. Então é para isso que você vai olhar, para a presença de Deus na sua vida, tá bom? Então Deus abençoe vocês com essa pequena palavra aqui de alerta. E agora, por favor, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir aí em Mateus capítulo 5. Nós temos pregado livros inteiros, às vezes sequências inteiras. Dessa vez estamos pregando a sequência inteira do Sermão do Monte. E quando pregamos, por exemplo, Gênesis, nós estamos mostrando a coerência que a Bíblia tem. Ela é absolutamente coerente. O assunto da Bíblia é o mesmo, ele é coerente, ele vai num sentido muito claro. A palavra de Deus não é obscura, mas nós precisamos do Espírito Santo do Senhor para nos fazer entendê-la. E nós contamos com esse Espírito de Deus, mas eu gosto sempre de orar, pedindo ao Senhor que nos dê entendimento, e fico feliz de poder orar, me lembrando do que a palavra de Deus diz, que esta é a confiança que nós temos em Deus, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E eu tenho por certo de que Deus quer que o povo de Deus compreenda a palavra de Deus. Pedir ao Senhor compreensão da palavra é certeza de ter esse entendimento, tá bom? Vamos fazer uma oração então? Assim, pedindo esse entendimento. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na dependência do Senhor total, completa. Total e completa. Precisando entender essa palavra como uma palavra viva para nós hoje, para alterar o curso da nossa vida, da nossa história, para nos abençoar, ó Deus, no dia presente. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo manifeste com poder, ó Deus, o entendimento dessa palavra nos nossos corações, no centro da nossa vida.
para que, Senhor Deus, as nossas atitudes sejam moldadas pelo propósito do Senhor. Que o Senhor nos dê compreensão, entendimento, clareza, que o Senhor nos faça assim, por graça, no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5. Vamos ler apenas os primeiros versículos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Apenas esses versículos por enquanto. Meus irmãos, a gente precisa entender que essas palavras não estão soltas aqui na Bíblia, né? Elas têm um motivo de estarem aqui, exatamente nesse lugar. E nós sabemos que esse é um momento no início do ministério de Jesus. Jesus Cristo já tinha sido batizado por João Batista, já tinha passado pela tentação no deserto, já tinha reunido os seus discípulos e já havia realizado várias curas, e agora ele sobe ao monte e ali ele se assenta. Eu quero que você se lembre que há um refrão, uma palavra que sempre é dita aqui nos evangelhos. Primeiro ela começa sendo dita por João Batista, que é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E o próprio Senhor Jesus diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E essa é a mensagem inicial. Veja, você está acompanhando comigo? Pensa comigo aqui. João Batista, o precursor de Jesus, aquele que os profetas disseram que ele iria aplainar os caminhos para Jesus passar, ele ia preparar as pessoas para receber Jesus, para receber a mensagem de Jesus. Ele vem dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está aí, porque o reino de Deus está chegando, porque o reino de Deus está às portas, porque o reino de Deus está chegando. O Senhor Jesus, quando começa a pregar, ele também diz a mesma coisa. A mensagem que ele diz é exatamente a mensagem que João Batista vinha dizendo. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então tem duas palavras aqui que são muito importantes. Porque se eu vou pegar o sermão, esse sermão que é o sermão dos sermões, esse sermão que tem o centro do ensino de Jesus para você, para mim, para a gente saber o que é ser crente, para a gente saber o que é a vontade de Deus, para a gente saber o que Deus quer fazer na nossa vida, o que Ele deseja que nós façamos e vivamos. Então, é preciso entender que essa palavra que nós vamos ler agora, que nós estamos lendo, estudando, ela tem a ver com essa mensagem, a mensagem do reino. E é uma mensagem de arrependimento. E o que é o reino? O que é o reino? O reino é o reino de Deus. É o governo de Deus sobre os homens. Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos ver Deus agindo ali por meio de Abraão, levantou uma descendência por meio de Abraão, levantou ali um povo, uma nação, e estabeleceu um reino, e deu àquele reino as leis, desde Moisés até Davi e os reis que se seguiram, os profetas. Ele deu a sua lei para aquele povo. E ele a expressão de Deus a respeito de Israel é: vocês são o meu povo, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Mas Israel não compreendeu a mensagem de Deus. Eles não compreenderam a essência do que Deus tinha para eles, de modo que eles não viveram como Deus esperava. Então, esse reino, ele não se concretizou plenamente. Ele não tinha como se concretizar na verdade.
Porque o reino de Deus, ele não é um reino de visível aparência. O reino de Deus é um reino espiritual. E então, como Jesus é o rei, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele chega às pessoas para dizer assim, eu vou declarar a vocês agora a lei do reino. Veja que Moisés já tinha dado a lei, mas as pessoas não entenderam. Eles não entenderam o espírito da lei. Eles não entenderam o sentido verdadeiro da lei. Então vem Jesus com o sermão do monte. Paulo diz lá em Romanos capítulo 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmão, não é isso que você precisa. Esquece tudo agora, pensa na sua vida. Pensa o que é que você mais deseja na sua vida hoje. Não é isso. Você não deseja justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Veja que a palavra de Deus toda, ela se encaminha para um propósito. Deus tem o propósito de estabelecer assim na sua vida, estabelecer essas coisas na sua vida. E Ele quer que você seja um cidadão do reino. Ele quer que você viva como um cidadão do reino. Ser um cidadão do reino é ser bem-aventurado. Nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui o que é ser bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é feliz, é aquele que é pleno na vida, aquele que sabe de onde veio e para onde vai. Aquele que tem sentido na sua vida, porque ele sabe quem o fez, sabe qual é o propósito da sua vida. E esse é o problema da maioria das pessoas, e talvez seja o seu problema. Porque talvez isso, assim como para Israel ficou obscuro o sentido daquela lei, como é que é isso? Como é que se faz com toda essa lei? Talvez seja obscuro para você também. Talvez também você não esteja compreendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Como é que se pode ser feliz? Como é que você pode ser bem-aventurado, bem-aventurada? Como é que isso funciona? Quais são as características do bem-aventurado, daquele que é abençoado por Deus? Se você fosse fazer uma lista das características dessa pessoa, como é que seria? Eu disse a você daquelas duas palavras, né? Reino e arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, a chave para entrar no reino dos céus é o arrependimento. Por isso, arrependei-vos. Mas algumas pessoas acham que arrependimento é muitas coisas. Por exemplo, será que Judas se arrependeu? Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. Judas se sentiu angustiado. Judas teve um turbilhão de sentimentos. Ele foi atormentado, até demônio tinha nele. Ele se sentiu de uma forma terrível. Mas arrependimento ele não teve. Porque arrependimento é mudança de vida. É mudança de maneira de pensar. É mudança de mente. É ter a sua maneira de ver o mundo e a vida transformado. Isso é arrependimento. Arrependimento te leva a fazer aquilo que Deus quer e não o contrário, não fugir de Deus. O que Judas fez foi tentar fugir de tal forma que até o suicídio pareceu mais interessante para ele, para que ele de alguma forma ele estava tentando se livrar da angústia do seu coração. Mas ele não se arrependeu. Ele não encontrou lugar de arrependimento. Ele não foi transformado por Deus. Então, como é ser arrependido? Como é arrepender-se? O que é essa mudança? Essa mudança
te coloca como cidadão do reino. E um cidadão do reino é bem-aventurado. E o Sermão do Monte começa com uma lista, e aliás, começa com uma lista e prossegue, amplia em muitas direções, declarando, do ponto de vista de Jesus Cristo, não de qualquer concepção humana, do ponto de vista de Deus, o que é uma pessoa arrependida, o que é uma pessoa transformada. É disso que fala as bem-aventuranças. Muitas vezes a gente lê as bem-aventuranças como umas palavras bonitinhas de consolo. Mas elas são muito mais do que umas palavras bonitas. Elas têm um sentido muito profundo. Eu dizia, qual seria a sua lista de bem-aventuranças? Né? Qual seria a sua lista de essa é uma pessoa abençoada por Deus? Segundo Jesus, o bem-aventurado é primeiramente o pobre de espírito. Por quê? Todos aqueles que estão fora do reino, todos aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, têm uma vida sem sentido e um futuro de destruição. Essa é a realidade. Todo aquele que está dentro do reino, ele passou, portanto, pelo arrependimento. A conversão, que às vezes a gente fala assim, eu me converti, outros falam, Jesus me converteu. Não importa como você fala, aquilo que aconteceu na sua vida foi uma obra de Deus e a conversão ela é formada por arrependimento e fé. O arrependimento, a mudança de rumo, que te leva, que junto com a fé em Cristo Jesus te leva para dentro do reino, te leva a viver como cidadão do reino. E o bem-aventurado para Jesus, em primeiro lugar, é o pobre de espírito. E aí muita gente se equivoca com isso aqui. O que é o pobre de espírito? Tem gente que acha que o pobre de espírito é o pobre que não tem recurso. E absolutamente não é disso que Jesus está falando. Sim, Jesus certa vez disse para um jovem rico, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Por quê? Porque ele estava apegado àquela riqueza, mas não é uma questão de riqueza. Há muitas outras pessoas ricas com as quais Jesus Cristo falou, ele não mandou que eles vendessem tudo e dessem aos pobres. A questão dessa pobreza também não é uma baixa estima. O pobre de espírito é aquela pessoa que é um coitado, se vê assim, eu sou o pior das pessoas. Não é isso. O pobre de espírito, observando todo o Evangelho, é aquele que é quebrantado diante de Deus por causa dos seus pecados. O pobre de espírito é aquele aflito do qual fala o Salmo 34. Salmo 34,6 diz, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. É aquele que clama a Deus por causa da maior das tribulações do homem, que é a separação de Deus por causa do pecado. Aquele que é pobre de espírito para não se achar capaz de alcançar a Deus. Aquele que não acha que por suas próprias forças, pela sua maneira de viver, pelo seu esforço, ele vai alcançar o céu. E o pobre de espírito é aquele que tem necessidade de Deus, que não confia na sua justiça própria. Muitas pessoas, se você perguntar para as pessoas por que você acredita que você vai para o céu, você acredita no céu, você acredita que você vai para o céu, quando a pessoa diz sim, acredito no céu e acredito que vou para o céu, e você pergunta por que você acredita nisso, muitas pessoas dizem assim, é verdade assim, não é que eu tenho muita certeza, mas assim, eu acredito que sim, porque assim, eu não sou uma má pessoa, eu não prejudico ninguém, né? Assim, eu tento, né? Eu acho que eu faço mais bem do que mal. Então eu acho que eu não sou uma pessoa ruim. Justiça própria. Eu digo a você, se qualquer um de nós pudesse herdar o reino dos céus, que é um reino eterno, é um reino espiritual e eterno, se qualquer um de nós pudesse herdar pelo esforço próprio, não havia motivo para Jesus Cristo ter vindo morrer na cruz. O sacrifício de Jesus foi necessário por causa dos pobres de espírito,
por causa daqueles que sabem que não podem resolver a sua própria vida, não pode resolver o seu grande problema, que é a separação de Deus, através dos seus esforços pessoais. É gente que anda quebrantado diante do Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa os meus pecados, eu confio em Jesus Cristo. Ninguém de nariz empinado aceita o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, porque ele tem Jesus como uma referência, mas como alguém que está caminhando como ele. Jesus é um exemplo, mas eu faço o meu caminho. Ele não compreende que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ele não entrega a sua vida a Jesus, ele não se entrega como um dependente de Jesus Cristo. Se você estava conosco no estudo na semana passada, você viu aqueles 4 grupos que eu falei aqui: os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Eles tinham as suas ideias, as suas religiões, as suas convicções pessoais a respeito da vida eterna. E aquilo era claro para eles. E eles se esforçavam para alcançar aquilo que eles almejavam por meio do seu esforço pessoal. Não é o que a palavra de Deus nos mostra. Quando Deus chega lá no Jardim do Éden, ele declara que eles estão perdidos, mas declara para eles um Salvador, que é Jesus Cristo. Então só pode ser bem-aventurado, abençoado por Deus, aquele que é quebrantado no seu espírito, que é pobre de espírito, que se entrega, que não resolve a sua própria vida. Eu me lembro do filho pródigo, o filho gastador, né? Porque pródigo significa gastador, esbanjador. O filho esbanjador chegou para o pai e disse: eu resolvo a minha vida, deixa comigo, eu não preciso, eu vou ter uma vida boa por mim, pelos meus esforços. E ele saiu, e a princípio parecia que ia dar certo. É como a juventude, né? Na juventude a gente acha que consegue tudo, que a gente é inexpugnável. Por que se recruta um rapaz para o exército com 18 anos? Com 18 anos, meu filho, você não tem medo de nada, você acha que você pode tudo, que você consegue tudo. Essa é uma excelente pessoa para colocar na primeira fileira de uma guerra. Uma pessoa determinada que acha que ninguém vai matar ele, que ele vai matar todo mundo, que ele consegue tudo, porque ele é o cara. Entendeu? Agora põe um cara de 40 anos lá para você ver. Fala: não, o cara de 40 anos serve para organizar o negócio, mas ele pensa demais para agir numa situação de guerra, vou dizer assim. Então, o seu esforço não vai resolver. O filho pródigo foi lá e foi até o fundo do poço nas suas forças, com o seu orgulho. Enquanto o seu orgulho não foi quebrado, ele não foi resgatado. Então é preciso ser pobre de espírito, é preciso ter arrependimento, é preciso uma crise. Talvez você está vivendo uma crise espiritual. Talvez você está vivendo uma crise por causa de pecado. Talvez você está vivendo uma crise por causa de tentativas que você fez tentando servir a Deus, mas você não fez o essencial, que é entregar a sua vida a Jesus Cristo, confiar a sua vida e dizer: Senhor, eu não consigo, eu só tenho feito o que é mal. Por isso, porque ainda não fez isso, você continua sofrendo. É preciso confessar ao Senhor Jesus, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nessa crise tem choro. Nessa crise tem choro. E bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. As pessoas usam muito isso aqui para consolar uma pessoa no luto. Não, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Claro que há uma dimensão de consolo maravilhosa em Deus para aqueles a quem Ele ama, para quem Ele recebe. Há uma dimensão de consolo. O Espírito Santo é chamado o Espírito Consolador, sim, mas o choro é necessário. Bem-aventurados os que choram, não por qualquer motivo natural aí que a gente chora mesmo, mas que choram por causa do pecado. A mensagem de Jesus de entrada no reino é uma mensagem de entrada para os arrependidos. E não há arrependimento sem choro, não há arrependimento sem
consciência de fracasso. E a consciência de fracasso e incapacidade traz essa angústia do choro. É necessário chorar. Chorar diante de Deus. Chorar a sua mazela, chorar a sua perda, chorar a sua incapacidade. E quem chora na presença de Deus não busca uma justificativa para os seus pecados, mas busca um justificador para si, para sua alma. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Diz o capítulo 7 de Romanos. Mas entra logo a seguir dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Há o choro antes do chegar em Jesus Cristo. Há um choro aos pés de Jesus Cristo. É essa pessoa que pode entrar no reino. É a pessoa que chega aos pés de Jesus Cristo e chora. Chora diante do pecado. Meu irmão, Jesus chorou. Olha que interessante. Mas peraí, o que tem a ver? Porque Jesus é santo. Não tem a ver uma coisa com a outra. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você lembra quando Jesus chorou? Porque na verdade Jesus chorou outras vezes, né? Tem pelo menos 3 ocasiões em que Jesus chorou, que fica mais claro para a gente. Mas tem uma que fala assim, Jesus chorou. Foi diante de Lázaro. Aquele momento, diante de Lázaro, primeiro ele estava diante daquilo, da destruição que o pecado causa no ser humano. Ele estava ali, o seu amigo estava morto. Essa é a causa pela qual Jesus Cristo veio. Ele veio para dar vida e vida com abundância. E ele estava ali confrontado com a morte. Com a realidade da morte. Mesmo que ele tenha ido ali para ressuscitar Lázaro, aquilo o confrontava. E outra coisa, aquele evento de ressuscitar Lázaro daria força para aquele grupo que queria matá-lo. Esse evento da ressurreição de Lázaro é uma das causas principais pelas quais os judeus se atiçaram para matar Jesus. E na morte de Jesus, ele sofreu o momento mais dramático que se possa conceber, que é Jesus Cristo dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O momento da separação do Pai. É um momento tremendo. Aquele momento em que sobre si ele levava todos os nossos pecados. Jesus chorou por Lázaro, sim. Mas o choro, especialmente por esse momento de separação do Pai. Esse momento que deve confrontar a mim e a você. Eu e você precisamos chorar por afastar de Deus. Chorar pelo pecado que nos afasta de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como é que alguém é consolado? Como pode haver um choro bem-aventurado? O choro bem-aventurado, por exemplo, 2 Coríntios 7, versículo 10 nos esclarece dizendo, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo, ela não tem esperança, mas a tristeza colocada aos pés de Jesus, a tristeza do arrependido, a tristeza do pobre de espírito, a tristeza do arrependido, essa tristeza é conforme Deus. E essa tristeza não traz pesar, não traz um futuro de destruição. Compreender que a gente ofendeu a Deus, isso é um choro conforme Deus. Tiago 4, a partir do verso 8 diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sabe o que é ânimo dobre? É que uma hora está bem, outra hora não está. Uma hora está buscando, outra hora não está. E Deus está dizendo, chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração, você que é de ânimo dobre, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto
e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor como pecadores perdidos e Ele exaltará você à posição de filho. Se humilhe diante de Deus como alguém que ofendeu o Senhor e que não é digno da graça e da santificação que procede de Deus, e Ele exaltará você a templo do Espírito Santo, por uma justiça que Ele atribui a você. Essa alegria, então, que vem, o consolo de ser a habitação do Espírito Santo, essa alegria que procede de Deus. É por isso que Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O objetivo de todas essas coisas é a glória de Deus. A glória de Deus manifestada na sua vida, porque Deus fez você para ser semelhante a Ele, imagem e semelhança de Deus. E como nós nos perdemos, Ele veio. É por isso que um dia Ele se levantou lá na sinagoga e leu e disse: está cumprido essa palavra. E depois Ele chega naquele monte e se assenta para ensinar. E Ele diz às pessoas, os que estão quebrantados, os que estão humilhados por causa do pecado, os que estão humilhados porque não sabem o caminho, os que estão humilhados e são pobres de espírito, aqueles que não têm confiança em si mesmos, aqueles que estão à procura de um Salvador, vão encontrar. Os pobres de espírito vão encontrar a riqueza do reino. Os que choram vão ser consolados. Por quê? Porque ali estava aquele que ia dar o maior consolo a todos nós, o consolo da vida eterna. Então o Senhor quer transformar o nosso pranto, irmãos, em alegria. Não apenas o pranto, que às vezes a gente lê esse texto aqui e olha para os nossos problemas, a gente pode ler esse texto aqui e falar: porque nós estamos com problema com o coronavírus, porque nós estamos com problema porque estou perdendo a empresa, porque eu estou com problema porque eu estou perdendo o emprego, mas o Senhor veio consolar, alegria em vez de pranto, Espírito... Irmão, não é para isso. Essas são as outras coisas. Cheio do Espírito Santo, na graça de Deus, protegido pelo Senhor, você vai fazer muitas coisas, mas não é disso. Porque há muitas pessoas ímpias aí que vão se dar bem até na crise. Há muitas pessoas ímpias que vão também dar a volta por cima. Como você vai dar a volta por cima? Mas ninguém dá a volta por cima do pecado que destrói, a não ser aquele que se humilha diante de Deus, que é pobre de espírito, que se arrepende dos seus pecados e que chora por essa distância de Deus e pede: Deus, conserta a minha vida. Eu vou dizer para você por que é que você precisa para a gente poder orar. Você sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão até brincando, né? Mas o povo está doido para ir de volta para o trabalho por muitos motivos sérios, importantes, que não é o que eu vou comentar agora. Mas tem muita gente querendo ir, sabe por quê? Porque não aguenta mais ficar com os filhos. Há muitas pessoas que não aguentam mais ficar com a esposa. A esposa que está doida para ver aquele marido sumir da frente dela. Os pais que estão doidos para entregar as crianças logo para aquela escola. Porque ninguém suporta ninguém, porque ninguém aguenta ninguém, porque é todo mundo pecador que faz a vida um do outro um inferno. Nós precisamos nos arrepender de uma vida mal vivida dentro da nossa casa. Nós precisamos ser pobres de espírito para dizer: Senhor Jesus, eu tenho fracassado com a minha família. Eu tenho fracassado. Eu não consigo sentar com os meus filhos. Eu não consigo ensinar a palavra do Senhor para os meus filhos. Eu não tenho moral dentro da minha casa porque eles me conhecem.
A mulher que zomba do marido, que o tempo inteiro fala mal do marido, e agora o marido está dentro de casa. Ele sai, ela fala mal para os filhos. Por quê? Porque o pecado vai dominando e a sua vida está um inferno, porque você não entrega a sua vida a Jesus Cristo, porque você não se arrepende dos seus pecados. E gosta de igreja, e gosta de Bíblia, e gosta de bênção, e gosta de oração, mas não gosta de viver no poder do Espírito Santo. Aí eu estou te dando a dica, porque nenhum de nós consegue. Nós só conseguimos no poder do Espírito Santo. Nós só conseguimos quando nós passamos pela porta do arrependimento e dizemos: Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Me ajuda a ser um pai melhor. Me ajuda a ser um marido melhor. Me ajuda a ser um filho melhor. Me ajuda, Deus. Chora diante do Senhor. Vê os seus maus caminhos e pede a Deus para encher você do Espírito Santo. Como a gente dizia, cantava naquela canção: deixa Jesus encher sua vida com seu espírito e seu amor, encher seu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz e andarás do modo como a Bíblia diz. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Esse morar de Cristo na sua vida é o morar do Espírito Santo em você. E é você dizer: Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Passo número 1 para ser cheio do Espírito Santo: aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pedir a Deus perdão pelos seus pecados, o Espírito Santo vai habitar em você. Passo número 2, parar de entristecer o Espírito Santo, começar a colocar coisas de Deus na sua vida. Coloca música de Deus na sua vida, coloca oração na sua vida, coloca leitura da palavra na sua vida. E isso é viver de alguém que arrependeu. Isso é viver, é mudança de vida. E na igreja não muda ninguém, não. Virar membro de igreja não muda ninguém, não. Você é crente na sua casa e agora está todo mundo trancado em casa. Interessante, né? Que bacana. Porque às vezes se estivesse lá no culto, no máximo dava um cutucão, né? E dá um cutucão porque a gente acha que é o outro que está errado, né? Não! Sou eu. Sou eu que preciso de arrependimento. É você que precisa de arrependimento? Se você se arrepende, é porque você é pobre de espírito, que você sabe que você não dá conta. Se você sabe que você não dá conta, tem uma palavra de Deus para você. Tem uma palavra de Deus para você. Os humildes de espírito são possuidores do reino de Deus. É deles que é feito o reino de Deus. Os que choram vão ser consolados. O óleo de alegria vem. Depois do choro de arrependimento, de ser perdoado por Deus, a alegria vem, a vida é vista de outra forma. Então eu quero orar com você agora. Vamos nos ajoelhar? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa vida. Vamos orar ao Senhor e dizer: Jesus, perdoa, Senhor. Eu preciso desse perdão. Preciso dessa mudança. Eu quero ter uma casa abençoada. Eu quero viver a plenitude daquela bênção que o Senhor falou. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então ora agora. Ora pela sua vida, pela sua vida. Não ora pelo outro agora, não. Ora por você. Fala assim: o que está de errado em mim? Se você está achando tão certo, tão certa. E Deus quer mudar você. Vamos falar isso com Deus agora. Senhor, o Senhor me conhece. Transforma o meu coração. Muda a minha vida. Senhor Jesus, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. Ninguém sabe quem eu sou mais do que o Senhor. Nem eu sei tanto quem eu sou como o Senhor sabe quem eu sou. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Perdoa esse povo, Senhor, que reconhece que não é na força do braço, que não sabe como ser um pai, que não sabe como ser uma mãe, que não sabe como ser marido, que não sabe como ser esposa, que não sabe criar filho, que não sabe dar testemunho dentro de casa, que não sabe chamar uma família para orar, que não sabe ler a Bíblia, só sabe tocar
a vida como qualquer pessoa que não conhece o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós fomos chamados para a mudança. Nós nos arrependemos, Senhor Deus, por todo o tempo perdido, que não foi usado para buscar o Senhor, tempo desperdiçado, fugindo, Senhor Deus, com remorso, fazendo aquilo que não deve. Perdoa, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Senhor Deus, eu sei que o reino é daqueles que se arrependem. Eu te agradeço porque arrependimento vem do Senhor. E quando o Senhor nos traz arrependimento, também nos traz uma promessa de perdão, também nos traz uma promessa de restauração. Portanto, Senhor Deus, nós podemos crer na mudança na nossa vida, para que o Senhor reine sobre nós. Ó Deus, a lei que estava escrita ali no passado e que não fazia sentido, agora faz sentido porque ela está no nosso coração. E o Senhor está explicando para nós o que é ser um cidadão do reino. Nos ensine, Senhor, de verdade. Abençoe nossa casa, a nossa família, abençoe todo aquele que hoje pede, Senhor, me ajuda a ser melhor. Eu creio no Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que eu sou perdoado por Jesus Cristo. E eu quero viver uma vida de cidadão do céu, embaixador de Cristo aqui na terra. É assim que eu oro agora e eu agradeço ao Senhor, porque a tua palavra é viva, é transformadora, é para hoje. Te agradeço, Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Olha só, um aviso aqui para você, não sei se você já pegou esse aviso, mas um aviso rápido aqui antes da gente se despedir. Nós estamos disponibilizando toda semana, através do nosso departamento infantil, um material para ajudar você no cuidado dos seus filhos. Você tem filhos pequenos? Nós estamos disponibilizando para você um material através do aplicativo. É só você acessar no aplicativo, procurar lá um devocionário para você fazer com seu filho, com seus filhos aí. Então, aproveite, use, tá bom? Faça uso do que a gente está disponibilizando para você. Busque a Deus, que o Senhor te abençoe. Vamos fazer mais uma oração? Obrigado, Deus, por esse tempo de estudo, pela graça do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós, cada irmão, cada irmã. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muita saudade de vocês, irmãos. Deus abençoe vocês.